lições que nós essa manhã vamos tirar. Mais uma vez, algumas reflexões. Livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Essa história, como eu disse, bastante conhecida por todos nós. O tema da nossa lição: Moisés penalizado, mas tranquilo, diante da morte. Números 20, a partir do versículo 7 até o 13. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Como eu disse, uma história conhecida de um grande servo de Deus chamado Moisés. E nós precisamos, irmãos, sempre que lemos as histórias do povo de Israel, e essa é uma história que nós exaustivamente lemos e ouvimos de novo e estudamos, mas sempre nós tiramos lições novas para a nossa vida. Sempre nós aprendemos algo. Nós sabemos que existem várias linhas de interpretação, ou existem vários entendimentos sobre, vamos dizer assim, o fim trágico de Moisés. É claro que, observadas as devidas dimensões de tudo que aconteceu, Moisés ele foi, até no momento de sua morte, honrado e muito honrado por Deus, sabemos disso, mas poderia ter sido melhor. Ele poderia não ter sido penalizado da forma que foi. E fica uma solene advertência para nós, a igreja. É claro que nós não vamos dizer aqui, Moisés, ele não perdeu a salvação, em momento nenhum ele foi manchado de tudo que ele fez, de toda a sua trajetória. Claro que não é isso o foco da lição, mas ele foi penalizado, e duramente penalizado. E fica um alerta grande para a igreja, e esse texto ele mostra para nós, ele traz para nós o que de fato aconteceu. É claro que se nós formos analisar a dificuldade que Moisés tinha diariamente na direção de um povo completamente rebelde, de um povo difícil, de um povo teimoso, de um povo que não queria ouvir a voz de Deus, não enxergava Deus em nada, de um povo difícil. Aí nós podemos pensar: poxa vida, mas faltou paciência para Moisés nesse momento aqui. O que faltou para Moisés? Puxa vida, Moisés, era só você falar para a rocha. A descrição, aquilo que Deus queria, era muito claro. Deus queria mais uma vez provar o seu poder e o seu amor diante do povo. Provar que ele era Deus e que ele cumpria o que ele falava. Ele não ia deixar o povo perecer no deserto. Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele tem os seus planos. Por um momento, o povo sim sofreu.
na sua caminhada no deserto? Por culpa do próprio povo. Não era culpa de Moisés, nem porque Deus simplesmente queria todo aquele sofrimento. Não. Era o povo sofrendo pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio erro. Aquela caminhada não duraria 40 anos se o povo fosse obediente. Era para ser alguns dias. É claro que era muita gente. Mas tudo que o povo viveu, depois que eles saíram do Egito também, foi culpa do próprio povo. Só que nesse momento aqui, Moisés está diante de uma multidão furiosa. E sabe, irmãos, o nosso comentarista aqui da lição, essa lição é uma lição antiga, da revista de 2015, mas eu gosto muito dessa revista, porque ela traz para nós uma visão muito simples de tudo o que aconteceu. Às vezes nós, e a Casa de Oração tem essa peculiaridade de que não é um ou dois líderes que comandam todo mundo, que comanda tudo, é a igreja que decide, todo mundo é líder, vamos dizer assim. Por vezes nós nos vemos diante de situações semelhantes à de Moisés. Por vezes nós nos encontramos diante de uma multidão que só murmura, diante de uma multidão que, como eu disse, não consegue ver a grandiosidade da libertação que eles acabaram de passar, de ter. Não consegue entender. E acha que está tudo ruim, que não tem como, que não vão voltar para trás, nós vamos morrer aqui. O povo só lamenta, só murmura. Essa às vezes é a realidade da própria igreja. Esse povo é o povo de Deus, é o povo escolhido, é o povo que devia saber que sim, por um tempo nós vamos ser escravos, mas por culpa nossa. Por um tempo nós vamos sofrer no deserto, mas por culpa nossa. Mas a promessa está logo ali na frente. É a mesma caminhada da igreja. A mesma coisa. O povo de Israel é a figura exata do Antigo Testamento da igreja hoje. Mesma coisa. Nós somos também agora o povo de Deus. Nós estamos por um momento em sofrimento, vamos dizer assim, entre aspas, caminhando nesse mundo. E por vezes nós nos vemos, às vezes, em um deserto grande, sem fonte de água. Mas bastava para esse povo aqui ter fé. E às vezes, irmão, nós queremos crucificar a nossa liderança, porque a coisa está ruim. Às vezes nós queremos crucificar a liderança da igreja, não, a culpa é sua, porque a igreja não cresce, porque o nosso ensino é fraco, porque não tem isso, não tem aquilo. Nós queremos crucificar alguém. A culpa é de todos nós, a culpa é nossa. Nós cantamos o hino A Começar em Mim, e tem que começar em mim. O desejo de mudar, o desejo de aprender mais, o desejo de fazer mais. O povo tinha apenas Moisés para apontar o dedo. E às vezes nós queremos procurar o Moisés e apontar o dedo no Moisés. A culpa é sua. A culpa é sua. Moisés, irmãos, apesar da sua alta cultura, da sua escolaridade magnífica, nós sabemos que ele foi criado dentro da corte egípcia, filho da própria princesa, do Egito, filho de Faraó. Mas Moisés era um homem. Apesar de toda a sua estrutura moral, com certeza Moisés é um homem excepcionalmente culto. Quando ele era de difícil fala, vamos dizer assim, talvez por algum problema, mas não era falta de sabedoria. Moisés era inteligente, muito inteligente. Só que chegou um determinado momento do nosso texto aqui, que no versículo 10, olha o que ele fala para o povo: ouve agora, rebeldes. Não suportavam mais. E para todos nós que somos humanos, e apenas humanos, a exceção de Jesus, que era homem de Deus, chega uma hora que aquela paciência ela acaba. Realmente ela acaba. Chega um momento em que você analisa tudo
assim como Moisés diante daquela multidão enfurecida. E por mais que eu coloque aqui palavras como a multidão tratava Moisés, a gente não consegue chegar no que realmente Moisés passou. Não tem como. Era algo fora do normal que Moisés conseguiu suportar. E é importante nós repetirmos isso, porque às vezes nós perdemos a paciência por conta deles. Na nossa vida normal, que em comparação ao que Moisés viveu, não tem problemas. É isso. Hoje, a situação com que nós vivemos, nós, os brasileiros aqui, nós somos excepcionalmente privilegiados por Deus. Todos nós temos o nosso trabalho, vivemos em paz. Quem busca paz consegue viver em paz no Brasil. Só aquele que busca problema e bagunça vai viver no problema e na bagunça. Mas quem busca paz consegue ainda viver em paz. Moisés não. Moisés não. Aí você pensa bem, Moisés, no meio de uma multidão daquela, tentando dormir, tentando descansar, né? Era homem. Tinha que tirar suas horas de sono toda noite. E eu tenho certeza que alguém ia acordar Moisés para resolver problemas da multidão, para resolver problemas do povo, para resolver as suas intrigas, para reclamar de Moisés, mesmo vendo toda a mão de Deus os abençoando dia e noite. E sabe, irmãos, Moisés, ele toma um cordão, mas ao invés dele falar a rocha, ele fere a rocha. Alguém pode pensar, eu já ouvi algumas explicações sobre esse ato de Moisés. Moisés, ele simplesmente deixou a sua ira por um instante extravasar. Moisés, ele quis mostrar que, olha, vai acontecer, o milagre aconteceu, mas não foi por Moisés, foi por Deus. Só que, inclusive, o comentarista aqui da minha Bíblia, ele fala que Moisés, ele queria mostrar para o povo a tamanha indignação que ele tinha com tanta reclamação. Olha, Deus vai provar para vocês que a reclamação de vocês não procede, que Ele vai fazer a água da rocha sair, Ele vai alimentar, Ele vai matar a sede de vocês. Só que o ato de Moisés não era da forma que Deus queria. Deus queria que Moisés, o texto é muito claro, falasse a rocha. Moisés, ele ia ser apenas um instrumento diante do povo para mostrar que todo o poder, toda a virtude, toda a bênção era vinda de Deus. Moisés, ele quis uma pequena participação no milagre. Ele quis participar do que Deus fez. E é interessante que quando nós analisamos aqui o milagre, a partir do versículo 11, ele fere a rocha 2 vezes, e Deus é fiel, e Ele cumpre o que Ele tinha falado. Apesar da desobediência do seu grande servo Moisés, apesar de ele ter desvirtuado a vontade de Deus naquele momento, Deus, Ele cumpre, e Ele mata a sede do povo. Mas logo na sequência, e é interessante que Deus não deixa ninguém enganado. E nem o seu próprio servo, Deus não deixa enganado não. Logo na frente ele falou, olha, tudo bem, beleza Moisés, deu certo, a água saiu aí. Mas, visto que vocês não creram em mim, visto que você Moisés, quis ter participação no milagre, não fareis entrar esse povo na terra que ele veio. Moisés não ficou nem um minuto enganado. Ali mesmo ele já sabia, ele ficou sabendo da sua punição. E sabe, meus irmãos, como estamos nós, a igreja, diante de uma situação como essa? Moisés, ele não perdeu a salvação, como eu já disse. A gente vê várias heresias em cima disso que aconteceu. Não.
Ele foi severamente punido, que eu tenho certeza que ele queria muito entrar na terra prometida, o processo era esse. Aí alguém levanta a questão, então o plano de Deus ele foi violado aqui. Não. Está tudo dentro do plano de Deus. Aconteceu. Só alguém ficou pelo caminho, por escolha dele. Mas o plano de Deus foi cumprido, que é o povo entrar na terra prometida. Isso aconteceu. Os que ficaram pelo caminho foram pela sua própria vontade, ou pela sua própria desobediência. O plano de Deus na retirada do povo do Egito para a terra prometida era para que aquele mesmo povo que saiu do Egito chegasse lá. Mas o povo escolheu não chegar. Deus deixou que toda uma geração morresse no deserto. Mas o povo chegou. Aqueles que ficaram pelo caminho, pela sua própria desobediência. Mas o plano se cumpriu. O plano não foi violado. Veio essa ação de Moisés, não sei porque, mas me veio também duas coisas, né? Para mim foi semelhante ao sentimento de Jonas, e aquele versículo também, né? Fala assim, irai-vos, mas não pequeis, não se põe só para vossa ira. E outro também, né? O próprio Senhor Deus diz, né? A mim pertence a vingança. Onde que eu vejo nessa questão? Moisés ele ficou irado com o povo, e essa raiva transcendeu ele. Ele mostrou essa raiva. Ele quis, tipo assim, querer, de alguma forma, trazer um juízo para aquele povo, entendeu? Trazer como se ele tivesse uma autoridade de juízo para aquele povo. É a mesma coisa com Jonas. Quando Deus pede para Jonas entregar a mensagem de salvação lá para Nínive, Jonas não aceita. Ele quer a sua justiça sendo aplicada. Ele olhava assim, não, senhor, mas aquele povo não merece ser salvo, não. Você está maluco, papai? E ele queria ver aquele povo pegar fogo, ser arrasado, destruído, arrebentado, porque era a justiça dele. Moisés, por um momento, queria a sua justiça, não a justiça divina. Então foi aquela questão, a ira dele levou a ele a querer aplicar a sua justiça. Mas na verdade é uma coisa para a gente aprender, porque muitas vezes a gente faz isso aqui. Eu fico revoltado com a ação das pessoas, eu quero resolver as coisas do meu jeito. Mas se eu você fala, a mim pertence a vingança, meu amigo. Deixa quieto. Só faz o que eu peço, você faça. Não transpareça sua raiva, não transpareça sua ira, não haja por sua conta própria. Deixa que eu ajo, deixa que eu vou fazer. A mim pertence a vingança. Aí o povo tinha o destino dele. Provavelmente, o povo seria proibido de entrar lá no Egito de qualquer jeito, lá na terra prometida de qualquer jeito. Mas se Moisés tivesse obedecido, talvez Moisés e Arão entrariam junto. Mas para ele, a vingança já estava estabelecida. Mas pelo fato deles deixarem a sua raiva humana tomar conta da situação, aí a coisa ela desandou. E outra coisa também, só para finalizar, foi assim, quando Deus falou assim, vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. A forma como você falou, né? A forma como Moisés agiu, parece que Deus não fez nada ali. Quando ele chega e fala para o povo, será que é preciso nós, ele aponta para ele Arão, né? Será que é preciso nós fazer com que essa rocha saia d'água? Aí ele bate. No momento algum ele falou assim, ó, o Senhor Deus disse, porque quando Deus, a gente vê o versículo 8, Deus está falando só para Arão e Moisés. O povo não sabe o que Deus falou com eles. O povo não sabe de nada disso. Mas aí o que Moisés fala? Em vez de ele falar assim, ó, Deus falou que iria sair água. Aí ele estaria já falando, ó, como se fosse já o plano de Deus. A partir daquele momento, quando ele chega para o povo e fala, será que é preciso nós dizer essa rocha que sai água? É como se fosse algo que ele pensou na hora. Assim, é eu que estou resolvendo. Deus está sobre as minhas ordens. Eu aqui agora resolvi, vou mandar sair água aqui, Deus vai fazer sair, porque é eu que resolvi. Ele não falou para o povo que Deus já tinha dito. O povo não sabia disso. Aí, em vez de Deus ser engrandecido, quem foi engrandecido foi Moisés e Arão. Porque dá aquela sensação como se Deus estivesse a serviço de Moisés, não o contrário. Eu mando e ele vai obedecer. É o contrário, meu amigo. Então, por isso que parece que foi duro o castigo de Deus, mas se a gente analisar a forma como que foi, e toda essa mensagem que é passada para o povo, que a gente tem que tentar se imaginar no lugar do povo, né? A gente, sem saber do que aconteceu, sem saber da conversa de Deus com Moisés chegando, falando daquele jeito, assim, rapaz,
Moisés é um cara mesmo, ele mandou ali, Deus obedeceu na hora. Olha só a mensagem que isso é passada e também aí volta para nossa reflexão. Quantas vezes será que é eu que faço dessa forma? É eu que chego assim, igual a gente vê muito por aí, né? A minha decisão de eu mandar e Deus obedecer, não é o contrário, não. Não é Deus que mandou e a gente tem que obedecer. Então, é só esses dois pontos aí sobre essa ação de Moisés aí que me chamou bastante atenção. Talvez na mente de Moisés passou o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Eu não queria citar isso, mas vou falar. A nossa insegurança jurídica, né? Hoje já estão se interpretando a lei a bel prazer. O que está escrito na Constituição não interessa mais. O que eu acho vale mais do que o que está escrito. É o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. 2 ou 3 pessoas estão acima de toda a Constituição. Moisés, por um segundo, ele deixou extravasar tudo aquilo que ele estava guardando, eu acredito que há tempos. E é um ponto de reflexão para nós, irmãos. Porque, como eu disse, por vezes nós estamos iguais, nós como igreja somos iguais em murmuração, em lamúria, em reclamação a esse povo. E alguém que está guiando, ou os alguéms que estão à frente, estão tentando ensinar e ajudar esse povo a caminhar em direção à terra prometida, por vezes tem que tomar decisões difíceis como Moisés. E fazer algo morrendo talvez de raiva por dentro, de ira, querendo falar, mas eu não vou falar, porque senão eu vou pecar diante de Deus. E irai-vos e não pequeis é um versículo que só ele valeria 3 dias de estudo, porque realmente é difícil de entender o que aquele contexto, que aquele texto nos traz. Porque nós pensamos que o cristão, por ser cristão, o líder de igreja, ele não pode, no seu íntimo, irar. E por vezes nós iramos, às vezes por nós mesmos, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de entendimento, pela uma oportunidade perdida e tudo mais, nós iramos. Mas essa ira não pode se transformar em pecado. Essa ira não pode dar vazão em um ato. E esse ato pecaminoso, assim como Moisés realizou. Ele foi duramente penalizado por um segundo de vacilo. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é santo. E como o propósito de Deus não foi exatamente seguido por Moisés ali, ele foi penalizado. É simples assim. Às vezes nós vemos alguém tentando justificar, não, que Moisés sacrificou a ídolos e não sei o quê, é por isso que Deus o penalizou. Nada disso. Nada disso. Simples ato de extravasar a ira, de desobediência, de mostrar que ele tinha controle da situação também, não era só Deus. Não. O controlador de tudo é Deus. Nós podemos, quando queremos e deixamos, nós podemos ser usados como instrumentos de Deus. Mas a ação, o fazer, o milagre, é Deus. Nós só somos o agente. Segundo ponto, irmãos, Deus ordena a Moisés que prepare Josué para sucedê-lo. Agora você imagina bem. O livro do Êxodo conta a história magnífica do nascimento, da criação de Moisés. Acredito que seja a partir do capítulo 2 do livro do Êxodo. Nós não vamos ler, mas todos os irmãos conhecem a história, como Deus cirurgicamente plantou Moisés ali no riacho onde a filha do faraó se banhava e tudo mais. Nós conhecemos a história muito bem. Deus preparando Moisés
para se tornar um homem altamente culto, altamente entendedor de toda a forma de viver egípcia, para depois esse homem se tornar o libertador do seu povo. E agora, por uma bobeira, Moisés é, vamos dizer assim, né, tirado de lado um pouquinho. E agora o próprio Deus fala: olha, Moisés, agora você vai preparar o seu sucessor. Ah, meus irmãos, isso aqui não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Nós vamos ler o texto, Números 27, a partir do versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Olha que missão que Deus dá para Moisés. Moisés, toda a sua autoridade agora você vai passar para ele. Você vai diante do povo de Israel, diante de toda a congregação, você vai mostrar para eles que eu estou te tirando da liderança porque você pecou. Olha o peso da missão que Deus dá a Moisés. E isso aqui não é para qualquer um. Nós conhecemos, irmãos, e é triste, casos de oração que, pela mentalidade da liderança, não querer formar novos líderes, vamos dizer assim, a igreja só tem mais uma geração que ela acaba. Não tem jovens. A igreja não, durante anos e anos, 40, 50 anos de uma liderança, nunca pensou em preparar alguém, um jovem. Nunca pensou em: meu jovem, vem cá, vamos te preparar para você ser um dirigente, para você ser um professor da escola dominical, para você ser um pregador. Vem cá. Você, e tem gente que ainda fala essa frase, né? Os jovens são a igreja do futuro. Nunca foi. Os jovens são a igreja de hoje. Essa igreja do futuro, ela é feita hoje. Se nós pensarmos, os jovens são a igreja do futuro, quando ele tiver 30 anos, a gente começa a colocar ele para fazer alguma coisa. Com 30 anos ele não vai estar aqui mais não. Ele já foi. E sabe, irmãos, é muito triste quando nós vamos em algumas localidades que há 5, 10 anos atrás tinham 15, 20 jovens. Hoje só tem lá na frente 2 senhores. Um dirige, o outro prega, o outro domingo inverte. Se um dos dois não tiver, eu tenho que fazer sozinho. Por quê? A liderança nunca apoiou a trazida, a levantada de novas pessoas para trabalhar dentro da igreja. Isso é muito triste. Muito triste. E quando nós analisamos isso e pensamos isso no contexto de casa de oração, né? Outras igrejas se tem trabalhos específicos para isso. E algumas igrejas, inclusive, mandam jovens para seminários, para estudar, para voltar de lá formado para assumir algum papel na igreja. E a casa de oração que se tem uma liberdade tão grande. Qualquer um que tenha ministério, que tenha vontade, que queira tomar parte, tem essa liberdade. E às vezes, quem está na liderança não incentiva. Não chama junto. Ah não, se ele quiser uma hora ele vai. Opa, me escala aí. Não é assim não. Não é assim. A liderança precisa cativar. Aqueles que estão na frente precisam cativar, chegar junto dos jovens. Vamos lá, vamos escalar. Semana que vem. Quarta-feira ele começa devagar. Semana de oração, uma quarta-feira, daí a pouco você escala ele domingo à noite. E vida que segue, pega gosto. É gostoso trabalhar. Mas precisa de motivação, precisa de cativar, precisa de incentivo. Eu não vou fazer se ninguém pedir. Às vezes até na empresa é assim. O bom funcionário é aquele que faz, já sabe o que fazer e faz sem ninguém mandar. Mas existem aqueles que, se você não mandar, ele vai ficar parado na toa o dia todo.
Assim é na igreja, às vezes. Existem aqueles que veem que precisa ser feito, mas eu vou fazer e vai e faz. Mas existem aqueles que, ô meu irmão, estamos precisando de ajuda, por favor, venha junto, vamos fazer. Existem diversos tipos. Moisés ele é incumbido de passar o seu bastão para outro. Nem todo mundo quer isso. Eu posso dizer isso com autoridade que eu conheço muitas situações semelhantes a essa. E por orgulho, eu não sei qual outra motivação, a pessoa não quer incentivar o jovem a trabalhar com a mentalidade de que ele pode tomar o lugar do outro. Que isso? Ninguém tem lugar cativo aqui. Ninguém tem lugar cativo do ministério ou da presidência, ou qualquer que seja o cargo na igreja. Não é infinito, não é até a pessoa falecer, não. Não existe isso. A nossa mentalidade ela precisa evoluir a tal ponto de que sim, em determinado momento da minha caminhada eu posso passar o bastão para outro. E isso não vai me desmerecer. Eu estou trazendo mais um para trabalhar junto comigo. Isso é uma lição fantástica para a igreja. Porque nós temos visto casas de orações fechadas as portas por falta de pessoas para reunir. Às vezes tem quem reúna, mas não tem quem prega, quem dirige o trabalho. Pensemos alguns por aí. De 2020 para cá, nós temos mais casas de oração fechando do que abrindo no Brasil. E isso não é bom. Não é porque é casa de oração. Não estou falando de não. Porque é igreja. É a palavra de Deus que parou de ser pregada em determinado local. Isso não é bom. Moisés, ele recebe essa grande missão de passar o seu bastão, mas ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque lá atrás, quando ele pecou, quando ele não cumpriu de fato o que Deus tinha pedido, Deus já avisou para ele, ó, não é você que vai entrar com o povo, não. Não é você nem Arão. Então, Moisés, prepara Josué, leva ele na frente de todo mundo e fala que tudo que eles obedeciam você, em tudo que eles te obedeciam, agora eles vão obedecer a Josué. Isso é uma lição fantástica para nós, irmãos. É uma lição fantástica para nós, porque às vezes nós achamos que nós valemos muito, ou que nós valemos mais do que alguém dentro da obra de Deus. É claro que nós somos importantes, cada um de nós, a sua missão a cumprir. Claro. Mas esse texto está mostrando que o líder, o grande líder, Moisés foi um grande homem, o grande líder, ele pode ser tirado sim, colocado outro, para mostrar que Deus é Deus. E que ele não aceita mais ou menos. Rodrigo disse uma coisa interessante: o povo não sabia o que Deus tinha pedido aos dois, Arão e Moisés. O povo não sabia. Não sabia se era para falar para a rocha, se era para espancar a rocha, igual foi feito. O povo tanto faz. A única coisa que importava para o povo era a água. E aconteceu. Mas Deus não aceitou por mais ou menos. Tinha que ser do jeito que ele falou. E não foi. E eles foram penalizados. A fala de vocês me veio à cabeça essa questão do líder trazer, fala fora, né, do que o povo quer escutar, que as pessoas querem escutar. Hoje está surgindo várias pessoas, vários líderes, que não fazem o que o Deus está falando, mas sim o que a pessoa quer escutar. Aí você vai surgir uma geração que não tem compromisso com a palavra de Deus. Compromisso a pessoa, o que aquela pessoa está falando, mas não a palavra de Deus.
Então, cada vez mais difícil, né? Eu vi essa semana um vídeo de alguém interpretando uma fala de Paulo, falando que em liberdade Paulo pregava o Evangelho. Não sei se mais alguém viu esse vídeo. E alguém interpretou que essa liberdade era você fazer no culto que você achava que era certo. Eu não me lembro agora a música. É o amor. O pastor cantou a música É o Amor no culto. Ah não, mas porque Paulo pregava em liberdade. Essa liberdade é porque ele não estava preso mais. É simples assim, ele não estava. É claro que ele estava numa prisão domiciliar ainda, mas ele tinha liberdade para pregar, para escrever, para falar com as pessoas. Alguém com a sua cabeça interpretou não em liberdade. Então posso trazer aqui para o culto porque alguém entendeu exatamente o que a Daiane falou. Às vezes nós queremos fazer da nossa forma. Moisés foi penalizado por isso. Deus ele não quer, vamos dizer assim, que você ajuste a pregação à sua forma, não. É a palavra de Deus. Se nós temos técnicas de dialética, de como expressar, ótimo. Mas a mensagem não pode ser alterada. A mensagem não pode ser mudada. Se a palavra de Deus está dizendo que Moisés foi punido pelo seu erro, eu não posso tornar isso mais suave, mais sensível, porque eu não quero ferir o sentimento de alguém. Não. Ele foi penalizado sim, e duramente. Eu tenho certeza que ele se arrependeu amargamente de ter perdido a chance de entrar na terra. Não duvido não. Muita gente só avisa o que aconteceu. Não, porque era para acontecer assim mesmo. Moisés era para ficar pelo caminho. Não era. Não era. Quem entende isso é porque não tem a dimensão do que Moisés viveu e ele esperava entrar na terra. Não tem a dúvida disso. Ele não queria ficar pelo caminho, como ficou. E às vezes, irmãos, nós achamos que podemos alterar a palavra, podemos alterar o entendimento do que a palavra de Deus quer trazer para nós, sem sofrer nenhum dano, sem sofrer nenhuma consequência. Às vezes nós olhamos tanta heresia sendo pregada e nós pensamos, puxa vida, mas Deus nunca vai fazer nada contra eles. Aguarde, a vingança é dele. Aguarde. A única coisa que nós podemos e devemos fazer é continuarmos nós pregando a verdade. Sem querer, claro, sem torcer pela miséria do outro. Claro que não. Deixa ele com a heresia dele. Porque aqueles que estão seguindo ele são os no erro. A palavra de Deus é muito clara. Aqueles que seguem o erro é para seguir mesmo. Às vezes nós ficamos com medo, puxa vida, será que tem crente de verdade lá no meio? Pode ser que haja, pode ser. Existem pessoas lá que creiam realmente em Cristo. Só que eu falo uma coisa, eles não vão ficar lá. Se são verdadeiros, não vão ficar lá, no erro. Não vão. Uma hora eles vão acordar e opa, peraí. Isso aqui é bem estranho. Vou verificar. Eu creio assim. Claro que os irmãos têm outras interpretações. Mas o que Moisés passou aqui deve ficar de lição para nós. Mais um ponto aqui, o último ato de Moisés. Deuteronômio, capítulo 32. É o próximo livro aí à frente, de Números. Capítulo 32. A partir do versículo 48. Números 32, 48 vai falar da morte de Moisés. Nesse mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Morrerás no monte ao qual terás subido,
e te recolherás ao povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor, e se recolheu ao povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas do Meribá e de Cádiz, no deserto de Zin, pois não me santificastes no meio do povo de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Parece que Deus fez questão de fazer aquilo ficar dolorido para Moisés. Deus relembrando de tudo de novo. Moisés já sabia. Mas Deus, ele faz questão de deixar escrito. E é interessante isso. A palavra de Deus, ela não esconde os erros dos servos de Deus. A palavra de Deus, ela não ocultou da igreja os erros dos grandes homens de Deus. Ela não ocultou. Mas ela deixou claro que Deus, ele cobra. Ele não perdeu a salvação. Moisés é um homem especial para Deus. Essa que é a grande lição para nós da igreja. Por mais especiais que somos, olha o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz por nós, pela igreja, pelo seu povo. Mas se nós não formos obedientes, haverá punição. Haverá aquele quase que nós vamos ficar pelo caminho. Não perder a salvação, mas aquele salvo quase que por meio do fogo, né? As obras, se forem de palha ou feno, serão queimadas. Se for de pedras preciosas, de ouro e tudo mais, vão dar uma derretidinha, mas vai passar pelo fogo. Em todo caso, nós passaremos. Mas aquilo que nós fizemos, naquilo que nós somos desobedientes e tudo mais, vai ficar pelo caminho. E às vezes, irmãos, como aconteceu com Moisés, Deus, ele recolhe o seu servo antes da hora, vamos colocar assim, antes da hora, para protegê-lo. Deus, ele recolhe o seu servo, eu vou usar esse termo de novo, antes da hora, antes do que deveria, para proteger a sua santidade de Deus, para que aquele servo não tenha chance de novo de pecar contra Deus, e para proteger o próprio servo, para que ele não peque novamente. Moisés tinha 120 anos, mas a Bíblia fala que ele estava no seu auge. Bom de vista, bom de ouvido, vigor físico, com certeza era um homem forte, musculoso, porque criado dentro da corte egípcia, com certeza ele sabia lutar, sabia manejar uma espada, com certeza não era qualquer um. Aos 120 anos ele é recolhido por Deus. Ele não morreu cansado, ele não morreu sofrendo de dores. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus, ele simplesmente recolhe Moisés, seus olhos fecham e ele descansa. Porque Deus queria poupá-lo, talvez de uma punição maior. Deus queria poupá-lo de algo maior, e isso às vezes nós não entendemos, nós, a nossa geração. Quando nós perdemos alguém, nós queremos questionar a Deus o porquê, não era para ser, e tudo mais. Deus, ele recolhe os seus, mas não o que ele quer. Talvez para alertar alguém, porque às vezes nós imaginamos que o encontro com Jesus só será no arrebatamento. Não. Posso encontrar com ele hoje, e a igreja ficar aí. Assim como qualquer um de nós pode ir e a igreja ficar, continuar. E às vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Olha, vamos dizer assim, nos colocar no lugar de Moisés. Tudo aquilo que ele tinha passado, todo o sofrimento, a perda de paciência que ele já tinha tido com o povo, agora Deus leva ele e mostra a terra. Olha, Moisés, era
Era para ser você, Moisés. Moisés, por conta daquilo lá, olha que você perdeu. A bênção maior você não perdeu. Você vai descansar, vai fechar os olhos aí e vai abrir aqui do meu lado. Você está comigo. Mas olha, Moisés, a promessa era para ser cumprida por você, através de você. E sabe, meus irmãos, às vezes nós deixamos a obra pelo caminho. Às vezes a coisa não anda, não é Deus. Deus continua o mesmo. Somos nós. É a igreja. Às vezes nós tentamos justificar, não, porque é muito difícil, realmente é difícil, mas hoje está muito mais fácil do que era antes. Os meios de comunicação, a própria atenção das pessoas com a pregação, até pouco tempo você corria risco de vida. Hoje não, pelo menos no nosso país. Por que nós sempre justificamos? Não, muita dificuldade, é claro que o tempo, né? O tempo parece, para algumas pessoas, um dia tem 10 horas só, não é 24, né? Mas é assim mesmo. Nós sempre vamos justificar aquilo que é culpa nossa. Somos humanos. Mas deve nos incomodar. Deve nos incomodar a forma que Moisés foi recolhido. Porque não era para ser assim. Não era. Pelo menos é a minha visão, talvez os irmãos entendam diferente. Mas eu acho que foi dura a punição, claro que foi. Mas foi uma punição por pouco. E para a igreja, olha, não tem aquele que vai escapar. Não tem. Pode ser o mais humilde, como pode ser o que está lá na frente todo dia. Se fez mais ou menos, vai ser punido. É isso que Deus está querendo deixar claro. Por mais que o povo já tivesse visto tantas vezes, tanta coisa que já tinha acontecido até aquele momento, o povo continuava cego, não tinha jeito mesmo. Mas isso que aconteceu com Moisés foi diferente. Porque aos olhos daquele povo, Moisés era o próprio Deus em pessoa. Era um homem que conseguia, de uma forma divina, administrar 2 milhões de pessoas, caminhando com rebanho, gado, um monte de bagulho junto. Imagina só, com 40 anos de caminhada. E na entradinha da terra prometida, ele viu a terra, agora você fica aqui. Ele vai para cá. Ah, meus irmãos, que triste. É claro que Moisés, como já disse, foi um lugar especial reservado à palavra de Deus para ele. Mas imagina a tristeza desse homem ao ver tudo aquilo e não poder saber que ele não ia ser ele o líder da entrada. Aí alguém fala assim: ah não, irmão, eu não me importo com o galardão, não, eu quero estar lá. Opa, tudo bem, nós queremos todos estar lá, mas se o meu trabalho, se a minha vida não me gera galardões, não sei, está faltando alguma coisa, está faltando desejo de fazer mais, de fazer algo. Já ouvi várias pessoas dizendo isso. Não, o que me importa é estar lá. Se vai ter coroa, se vai ter galardão, tudo bem. Não é o nosso alvo buscar coroa, buscar galardão. Não é o nosso principal objetivo. O objetivo é estar lá e garantir, tentar levar mais pessoas para mim. Essa é a missão da igreja. Mas o nosso trabalhar aqui, irmãos, ele tem que trazer para nós frutos, os frutos do Espírito. Que os frutos do Espírito vão nos trazer galardões do céu. Esse é o conjunto da obra. A gente não pode contentar e chegar lá puro, chegar lá só sem nada. Temos que
Nós temos que buscar, galgar, ter o desejo de chegarmos lá sim, sermos coroados por Deus, pelo aquilo que nós fizemos. Sobre a questão de dos motivos, né? Que Deus por essa realidade. Aí, as lições que a gente pode tirar várias vezes, como falou também, e principalmente essa questão de Deus não faz diferença, né? É muito importante lembrar que às vezes a gente acha que um irmão, uma pessoa, ser mais produtivo, ou ser mais, dizer assim, qualificado, né? Deus vai tratar diferente, não mostra tão diferente. E às vezes até ter liderança, né? Talvez por uma vida disso, né? Quem for semestre, né? Quem vai estudar, quem foi ensinar, porque vai ser cobrado, porque vai ser realmente por isso, porque está na frente. Então é o farol, as pessoas estão vendo tudo. E Deus deixou explicar direitinho como que Moisés não se escutou. E naquele momento de ira ali, às vezes Moisés tive tantas outras experiências, né? Eu fiz isso, Deus me usou. Às vezes ele mesmo subiu um pouquinho, vamos dizer, o coração dele, né? Vou mostrar que eu que sempre resolvi, eu vou continuar resolvendo. E mesmo que nós sejamos capazes, ou mesmo que uma pessoa, nós tenhamos que saber muitas coisas, sempre lembrar, não é uma coisa que nós fazemos. Sempre Isso é um ponto muito interessante. O que nós mais temos visto? Esses grandes movimentos, alguém com vários títulos, né, que agora nem passou mais de bispo, apóstolo, esses camaradas, esses abençoados, rogando para si o poder do próprio Deus. E num dos mais esquisitos vídeos possíveis, alguém dizendo, não, através do nome de Jesus não deu certo, então eu vou agora pelo meu próprio nome. Isso fica antigo. Existem pessoas que têm coragem de fazer isso, até hoje. Sabe, irmãos, eu concordo, eu acredito que por algum segundo Moisés deixou subir a sua cabeça, talvez motivado, né, por tudo aquilo que ele já tinha feito, que Deus tinha feito através dele, melhor dizendo, mas foi principalmente a ira, foi principalmente, vamos dizer assim, ele deixou extravasar um pouquinho a raiva, tudo aquilo que ele estava guardando nele, por tudo que o povo afligia. Eu entendo que foi um segundo de bobeira, mas era um momento crucial. Ele não podia falhar naquele momento. Era um momento, mais uma vez, em que Deus demonstraria seu poder, a sua majestade, o seu cuidado para com o povo. Moisés fraquejou. Moisés descumpriu. E para nós finalizarmos, capítulo 34 de Deuteronômio, um pouquinho para frente aí, nós vamos ver agora de fato a morte de Moisés. Capítulo 34, a partir do versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás. Alguém vai dizer: puxa vida, como Deus é cruel. Como Deus é cruel. Só que Moisés, ele não caiu naquilo que ele não sabia. Ele não caiu naquilo que ele não entendia. Ele pecou sabendo que era pecado. Ele descumpriu
sabendo que teria punição. E aí segue: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Nós conhecemos a história, nós sabemos que até mesmo ao corpo de Moisés, Deus teve um cuidado muito especial para que seus ossos não fossem profanados e tudo mais. Houve uma disputa, inclusive o próprio Satanás querendo saber aonde estava o corpo de Moisés, pela a tamanha importância que Moisés teve na história, teve na caminhada desse povo de Deus, o tão grande que foi esse homem. E Deus, na morte, Deus honrou Moisés. Sabe, irmãos, fica uma lição para mim, uma lição para a igreja, uma lição de que o grande servo de Deus, Moisés, ele foi duramente punido, simplesmente porque não deixou transparecer apenas a glória de Deus naquele momento. Ele quis fazer da sua forma, ele deixou externar o desejo dele de como fazer, a ira que ele tinha guardada no seu coração. Irai-vos e não pequeis. Não é pecado você irar, é pecado você deixar essa ira transformar em um ato ruim, em um ato pecaminoso, uma palavra que machuca alguém. O irar é humano. Vez ou outra, talvez por mínimo que seja a situação, nós vamos nos irar. Nós vamos discordar com o que está acontecendo, mas isso não pode se transformar em um ato que pode ser pecaminoso. É uma palavra que pode ferir alguém. E isso, irmãos, deve ficar em nós como lição para a nossa vida. Moisés poderia ter entrado. Deus tinha preparado Moisés para entrar na terra. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas ele ficou pelo caminho. Foi necessário Deus tirar Moisés da liderança do povo naquele momento. E às vezes nós, até hoje, a igreja, com tanto esclarecimento da palavra, quando perdemos alguém, quando Deus recolhe alguém, nós ficamos tempos e tempos tentando entender o porquê. É claro que a tristeza vem, o choro vem, às vezes é um ente querido, às vezes é um colega, tudo mais, é claro, mas a tristeza faz parte. Mas o entendimento é vivo. Deus recolheu o seu servo. O motivo talvez não importa para nós. O que importa é que Deus o recolheu. E ele tem o seu motivo. O povo, talvez, quando Moisés apresentou Josué, não ficou explícito ao povo naquele momento. Por quê? Como assim? Estamos trocando a liderança, agora que está chegando. Por quê? É claro que depois o povo ficou sabendo, foi dito ao povo, não sei, mas acredito que no momento da troca de liderança, ninguém sabia. Mas como assim? Agora que o difícil já foi, agora na hora do legal, nós vamos trocar de liderança? Deus tem os seus motivos. Claro que Josué continuou com dificuldades, só que Josué estava preparado para o que viria. Josué era um militar altamente formado também. Deus não faz nenhuma manobra fora da ordem. Deus ele não mexe no que está dando certo para dar errado. Deus ele muda para o negócio melhorar, não para piorar. E nós vemos, né? Quando entra aqui os juízes para frente, tudo que Josué, através, claro, né? Deus, através de Josué, consegue fazer para que o povo conquiste a terra. Mesmo com todo esse tempo, eu fico imaginando os cuidados de Deus com Moisés.
O Senhor levou ele àquele monte, mostrou que a promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaac, Jacó, ele iria cumprir. Mostrou ele a terra e o zelo que Deus teve, né, até no sepultamento ali com Moisés. Então, eu creio que ninguém viu tanta terra quanto Moisés viu. Ele viu toda a terra. E sabemos que o povo que entraram lá não conquistaram toda a terra. Vai ficar muitas terras ainda para ser conquistada, né? Então eu fico olhando que Deus, mesmo punindo, Ele não desampara aqueles que são puros. Achei muito interessante isso aí. Deus chamou, Deus mostrou que a promessa estava sendo cumprida, falou o nome das tribos aqui, né, e a promessa que Ele havia feito a Abraão. Então isso ainda consola o coração da gente, em saber que a luta de Moisés foi grande, mas ele herdou coisas melhores do que batalhar contra o inimigo ainda lá na sua terra que ele enfrenta, né? Moisés não morreu enganado. Moisés não morreu com aquela dúvida: será que eles vão conseguir? Deus mostrou para ele e falou: olha, vai cumprir. Vai cumprir. Você vai ficar aqui, mas o que eu prometi vai se cumprir. Outra coisa também, a gente lembra bastante daquele versículo que a gente ouve bastante, né? Que Deus corrige, né, aqueles que Ele ama, os seus filhos. É como um pai corrige os filhos. E é interessante também, além do cuidado de Deus para Moisés, tanto no texto em Deuteronômio 32 quanto em Números 28, é interessante que a partir do momento quando Deus anuncia a sentença ali para Moisés, é interessante a gente observar a reação de Moisés. Em Números 28, você até leu o texto da nomeação de Josué. Mas é interessante até os versículos antes da nomeação de Josué. Por quê? Porque Deus chega para Moisés e fala: Moisés, é aqui. Você não vai entrar, você vai morrer. Qual é a primeira resposta de Moisés para o Senhor em Números 28? Senhor, então levante alguém para poder liderar esse povo. Você está falando que eu não vou. Mas então, Senhor, não deixa a sua obra morrer para que esse povo viva como ovelha sem pastor. Levante alguém. O pedido foi até de Moisés, para o levantamento de Josué. É claro que Deus já tinha o propósito, já tinha o plano de se levantar de Josué, mas é interessante ver a reação de Moisés. Não foi uma reação de querer justificar, não foi uma reação de se achar injusto, não foi uma reação de tristeza, foi uma reação de entender que era a disciplina do Senhor. Isso é a disciplina do Senhor porque o Senhor o ama. Porque Deus corrige a quem ama. Então a reação de Moisés, quando a gente olha para isso, não é uma reação de revolta, não é uma reação de raiva, não é uma reação de tristeza. Quando vai lá em Deuteronômio 32, mesma coisa, só que lá não cita o que Moisés falou, né? Solicitando que levante-se alguém, mas quando Deus, aquele texto que leu lá em Deuteronômio 32, logo em seguida, o que tem? No capítulo em seguida, em diante. É Moisés abençoando tribo por tribo. É um capítulo inteiro de Moisés abençoando tribo por tribo. Logo depois de receber o castigo de Deus, a sentença. O único teste de Moisés. O único teste de Moisés para ele ser recolhido. E ele passou. Passou com orgulho. E fique, né? Mais uma vez, como lição para a igreja. A vida e a morte, né? O recolhimento de um homem tão grande como Moisés. E tudo isso que ele viveu que possa nos dar desejo de servir melhor, desejo de fazer pura e simplesmente a vontade de Deus, porque Ele manda. Porque aqui ficou claro que se nós inventarmos alguma coisa, Deus põe, Deus cobra. A obra dele tem que ser feita do jeito que Ele quer. Amém. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Não perca o nosso próximo vídeo.